teve com o Senhor. E ali Deus, quando chamou, antes mesmo dele ser formado, o Senhor já tinha escolhido Jeremias. E o que eu quero dizer a você é que antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus, ele lhe chamou para uma grande obra. E quando eu cheguei na frente da igreja, eu observei as camisas das meninas, né? Missões é semear. Então, querido, Deus, ele nos chamou, foi para que nós venhamos semear. E ali, quando Deus, ele chamou Jeremias, chamou ele numa situação, Jeremias tinha 10 anos, né, desde o início, e ali Jeremias, ele se sentia incapaz. Porque ele nasceu ali em um vilarejo, né, que era só de sacerdote. E ali ele foi instruído pela lei dos outros profetas, porque ele era para ser sacerdote. Porque quando Deus ele chama eu e você, ele confunde. E ali ele confundiu aquele povo. Porque Jeremias era para ser sacerdote, e ali Deus chamou ele para ser profeta. Porque Deus ele sabe o lugar certo, onde eu e você deve estar. Às vezes o homem olha para a gente e diz, você tem que estar em tal lugar. Mas Deus, quando escolheu você para estar em determinado lugar, não tem nada que pode impedir o trabalhar do Senhor. E ali Jeremias, ele sentiu, querido, incapaz. Porque ele viu tanta gente que conhecia mais da palavra mais do que ele. Ele só era uma criança, depois ficou um jovem, um adolescente, e Deus queria lançar. Mas antes do Senhor lançar ele para outras nações, ele tinha que pregar ali naquele lugar, no meio do seu povo. E já foi dito aqui que nós temos que ganhar nossa família. A palavra do Senhor diz que eu posso ganhar o mundo todo, mas se eu perder a minha família, nós negamos a fé, nós perdemos a fé. E aquele povo tinha se afastado do Senhor. Olha, a pior coisa, eu posso dizer por experiência, é a gente evangelizar uma pessoa que se desviou. Porque quando você vai levar uma palavra, ela sempre vem com a palavra sem para se justificar. E ali é muito difícil. Então Jeremias, ele estava numa situação difícil. Ele não estava pregando para um povo que não conhecia o Senhor. Ele estava pregando para um povo que conhecia, que tinha experiência com o Senhor. Mas aquele povo negaram a sua fé. Aquele povo abandonaram o Senhor. Então eles estavam vivendo de qualquer forma. E Deus chamou Jeremias como sinal. Ei, Deus chamou e você foi como sinal. Quando o pastor ele chama você para ir evangelizar, querido, não é porque ele está sendo enjoado, não. É porque Deus colocou no coração dele para que você vá. Porque você é um sinal de Deus aqui na terra. E muitas das vezes nós achamos, não, eu só vou quando eu sentir vontade. Se a gente for fazer a vontade de Deus só quando a gente sente vontade, a gente nunca vai. Porque acontece tanta coisa, é tanto impedimento, é tanta coisa. E principalmente quem é casado, que quem tem filho. Não é fácil. Não é fácil, a gente arruma a casa o dia todo. Quando é no outro dia, tem tudo a mesma coisa de novo para fazer. Então, se a gente sempre for arrumar desculpa, a gente sempre vai ter. E Jeremias, ele estava se achando incapaz diante daquele povo. Mas assim mesmo ele se levantou. E o que eu achei interessante foi o que Deus mostrou para Jeremias. Ele via uma panela virada, derramando para o norte. E ali ele chegou para o Senhor, porque Deus estava dizendo que ia chegar o juízo e que Jeremias tem que pregar o juízo, o conserto para aquele povo. Querido, Deus, ele não chamou e você, não foi para ser bom. Deus chamou e você foi para ser justo. E muitas das vezes quando a gente é bom demais, a gente é traído, a gente é perseguido, a gente é caluniado, porque a gente acha que a gente tem que ajudar o outro. E muitas das vezes o outro está em tratamento e nós queremos colocar a mão onde Deus ele não mandou. Então, querido, nós temos que ser justos. E ali Jeremias, ele estava numa situação, por isso que Jeremias, ele foi um profeta que muito chorou. Porque ele chorava por pessoas que não queriam nada. E hoje nós estamos vendo que nós vamos pregar para as pessoas querem bênção, ela quer cura, ela quer libertação, mas não quer compromisso com o Senhor. Quem evangeliza aqui sabe, o povo não quer compromisso. A gente, quando vai lá para o centro da cidade, que a gente trabalha com o projeto Luz para os Cativos, querida, a gente quando chega lá, a gente se depara com evangelista, com missionário, com pastor, com vários tipos de pessoas nas drogas, aí pede oração, mas quando a gente diz, quer renovar a aliança, você vai para uma igreja mais próxima, nenhum deles quer. E eles contam cada história.
Um diz que saiu da igreja porque o pastor não ligava. Ou eu saí da igreja porque ninguém me dava a paz do Senhor. Querido, quando a gente vem para o culto, a gente não vem cultuar o homem. A gente vem cultuar o Senhor. É o meu culto racional. E muitas das vezes nós saímos querendo culpar aquele que está na direção do culto. Quem faz o mover do culto é Deus, mas nós temos também que dar nossa porção. E muitas vezes nós ficamos calados, nós não se concentramos, nós ficamos conversando e nós ficamos com a nossa mente tão longe. Então, querido, nós estamos precisando verdadeiramente. Eu não estou falando só para a igreja, porque antes dessa palavra cortar para a igreja, ela corta para mim. Nós precisamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Se nós somos os crentes como era antigamente, para os crentes que é de hoje, quem foi de antigamente, a missionária pureza sabe. Não era como é no tempo de hoje. No tempo de hoje o povo quer tudo agora. Deus tem que fazer agora. Se Deus não fizer agora, o povo se frustra. A culpa é do pastor, porque o pastor orou, Deus não recebeu. E ali fica aquela cobrança. E Jeremias, ele passou por tudo isso. Tudo, querido, que nós estamos vendo no tempo de hoje. Jeremias viu e viu coisa pior. Então aquele homem chorava. E Deus dizia, Jeremias é casa rebelde. Jeremias é casa rebelde, mas eu quero dizer a você, querido, não pare de orar pelos seus, não pare de orar pelos seus parentes, não pare de orar pelo seu vizinho, por aquele que está lá nas drogas, por aquele que a sociedade não dá nada. Hoje, se tem algo que pode verdadeiramente mudar esse mundo é a igreja, mas a igreja verdadeiramente, ela precisa dar mão um ao outro, e nós estamos vendo que é um soldado que mais sério outro, são os soldados dentro da igreja, é um ferindo o outro, é caluniando, é perseguindo. Querido, se tem algo que tem magoado o coração do Senhor é isso, porque a palavra do Senhor diz que tem que andar de 2 em 2, e nós estamos vendo que muitas das vezes não está, e quando está, não é no mesmo propósito. Então não tem como a gente impactar esse mundo se a gente está dividido entre nós. Se tem algo que o mundo lá fora ele faz é se unir. Eu fui estudar algo que eu vi que foi lá, eles foram fazer uma palestra para lá, para os homens, não disse lá. Eles ensaiaram, foi 3 meses. Eles consagraram as coisas lá para os da mãe, foi 3 meses. Aí eu pergunto a você, será se a coordenadora de missões convocar a igreja aqui para consagração, vamos consagrar na igreja? Será que vem? Por que não, querido? Porque cada quem está olhando para o seu próprio umbigo. Então, o povo de Deus, nós estamos precisando é dar mão ao outro. Ah, não, se é ela, eu não vou com a cara da minha irmã. Então, eu não vou, não gosto do jeito dela. Você não está aqui, não é para gostar do irmão, não. Você foi chamado, foi para fazer a obra. Você imagine só, se Jeremias só fosse fazer a obra porque ele estava com vontade. Querido, aquele que é chamado, ele não vai só quando ele tem vontade, não. Ele vai porque ele sabe quem foi que alistou ele para a guerra. E quem alistou você para a guerra não foi o pastor, não foi a mulher do pastor, não foi a coordenadora de missões. Quem alistou você para a guerra foi o Senhor. Então você precisa, querido, ser um soldado. O mundo está aí atacando a gente de todas as formas. Tirar a oração dentro da escola, não pode mais orar dentro da escola. Está tanta coisa aí acontecendo e vão tentar calar a igreja. Vai ter um dia de culto normal que nós vamos estar e a polícia vai chegar e vai pedir para baixar. Nós vimos aí quando chegou a pandemia o povo brigando porque queria que as portas da igreja fossem abertas. Aí as portas se abriu, cadê o povo? O povo não quer vir. Aí agora diz que é tanta coisa que está com esfriamento espiritual. Sabe o que é isso, querido? É falta de compromisso com a palavra do Senhor. E Jeremias, ele chorava por aquele povo. Jeremias, quando ele chegou lá no cativo, ele viu mulheres pegar o seu filho e comer. Ela partia o seu filho e comia. Elas cozinhavam. E vai chegar esse tempo, querido, de aflição. Então aproveita a oportunidade que você tem de evangelizar. Nós, antigamente, quem foi de antigamente sabe, quando a gente passava por qualquer pessoa que ia fazer qualquer tipo de crime, quando eles iam crente, ele respeitava. Ele, não, aí é o irmão, aí é a irmã. Em dia de hoje ele não respeita mais, porque está vendo muita coisa, é muito mau testemunho. Mas sabe o que é isso, querido? É que nós estamos dando honra a quem não deve. Nós estamos levantando quem não é para levantar. E Jeremias, ele estava vendo coisa no meio do povo de Deus. E ele ali, ele falava. E então chegou a vez, querido, da gente falar a palavra de conserto. E foi algo aqui que a irmã falou e me chamou a atenção. Que ela disse que Deus chamou ela
para falar a palavra de conserto, e não é fácil. E não é fácil porque muitos só querem. Nós estamos vendo que o evangelho em dia de hoje só é chave de carro, é chave de casa, é cura, é libertação. Não fala. A palavra do Senhor diz que nós somos chamados para uma guerra. Então o soldado, quando ele vai para uma guerra, ele não vai chegar lá, ele não vai sentar. Ele vai chegar lá, ele vai para a guerra, ele vai para lutar. Ele vai para lutar. Eu tiro pelo meu filho que está no exército, ele passou 3 dias dentro da mata sem dormir. É 3 dias dentro da água, dentro do mato. Dentro do mato lá, vigiando para que outras pessoas não pudessem entrar. Então, e eu e você, querido, é um soldado na área espiritual. E nós estamos a mercê. Nós estamos a mercê, nós não queremos orar, nós não queremos ler a palavra. Senhor, nós não estamos tempo. Senhor, não tem um tempo. Porque acontecem as coisas, querido. Nós somos seres humanos. Nós estamos numa luta tão grande que até o nosso físico tem sentido. E Jeremias conta que Jeremias, ele sentou, ele chorou. Eu creio que ele disse, Senhor, eu vou ter que pregar para esse povo que conhece a tua palavra. Deus, não é fácil. Mas o que eu acho interessante é que ele não recuou. Ei, você não pode recuar. Independente do que você esteja passando, você não pode recuar. No tempo certo, Deus se levanta e lhe justifica. E se tem algo que eu quero até voltar, que é um soldado ferindo o outro. Aí sai da igreja, sai falando mal da liderança, sai falando mal da coordenadora. E tem pessoas que ficam de mal do outro, nem conhecem o outro. Já não fala mais porque o outro falou. Então, querido, Deus, ele nos chamou, foi para ser uma igreja santa. Foi para ser uma igreja sarada. Então, eu lhe dou um conselho nessa noite. Abrace missões, como missões está no coração de Deus. Chama a irmã, vamos. Querido, eu digo para você, hoje era para essa igreja estar aqui, cheia. Mas o povo está negando Jesus por nada. E ontem eu disse, ontem para o irmão, eu disse, Judas, ele vendeu Jesus por 30 denários. E nós estamos deixando Jesus por nada. É por nada mesmo. Nós estamos deixando Jesus, é por nada. A palavra do Senhor diz que vai chegar um tempo que a igreja vai ser perseguida e o irmão vai entregar outro. Os irmãos já estão matando os outros, é agora, não está nem a perseguição. Você imagine na perseguição como é que não vai ser. Então, querido, eu não posso só pensar em mim. Eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar no bem da igreja. E o que eu acho interessante que Paulo disse é algo que a igreja não quer viver. Paulo disse que eu sofra menos a obra. Que eu sofra menos a obra. Às vezes está o pastor Carlos e os meus 2 filhos na igreja. Não vai fechar a igreja, não vou fechar a igreja, porque eu sei quem me chamou me garante. Então, querido, nós não estamos aqui para olhar para A nem para olhar para B. Quem chamou e você garante. Se não quiser ir, vá só. Algo que eu aprendi, Jesus não quer ir comigo, eu vou só. O Senhor mandou. Aí a menina lá da igreja disse assim, a pastora parece que endoidou. Não, querido, porque quem tem a chamada no sangue sabe. Chama. A gente não para, a gente não se cala. E Jeremias, ele marchou ali. Ele pregou, foi 40 anos. Você está pregando 2 anos, já quer desistir? 10 anos, mas meu marido está daquele jeito. No tempo de Deus, ele veio. No tempo de Deus, irmã Simone, vê tudo no tempo. É porque tem coisa que Deus está forjando, Deus está nos preparando. É porque às vezes a gente ainda está bruta com o marido de casa, o marido fala, a gente quer falar. E Deus sabe que nós temos nossos de repente. Então, Deus, ele está preparando só o ambiente, ele está só preparando o ambiente. Mas se tem algo, querido, que a igreja ela tem, que a igreja tem para de fazer, é de orar, é de clamar. E Jeremias, eu posso até ver pelos olhos da fé, eu imagino aquele jovem, será que você ia diante de uma nação pregar o juízo do Senhor? E ali o Senhor perguntou para Jeremias, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse, Senhor, eu estou vendo uma vara da amendoeira. Ele disse, verdadeiramente, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra. E você vai pregar para aquela nação o meu juízo, Jeremias. Você vai pregar e vai saber que você é um sinal nesse tempo. Querido, então eu vim aqui lhe dizer que Deus, ele levantou como um sinal nesse tempo, nessa época. Deus levantou como um sinal aqui nesta igreja. Independente, ainda que você esteja
esteja ferido. E algo que eu aprendi é no momento que a gente mais está ferido. É no momento que Deus, Ele mais nos usa. Sabe por quê? Porque Deus nos usando para outro. E o Senhor mesmo curando a nossa ferida. É Deus, Ele nos curando. Ele sabe, querido, que eu e você precisa. E muitas vezes a gente diz, Senhor, só vou se o Senhor fizer. Ei, não espere não, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. O que Ele diz que vai fazer, Ele faz, querido. Mas tudo tem o seu tempo. Eu esperei uma bênção por 17 anos. Não, meu filho tinha 17, não. Tinha os seus 16. E ali eu orava, que a diaconisa, ela me conhece de muitos anos. E ali eu orava a Deus que eu queria ter uma filha mulher. Senhor, eu quero ter uma filha mulher. Eu tenho 4 filhos homens. Se eu morasse lá naquela cidade, né, lá para Moçambique, eu ia ser rica. Porque tem lugares, né, quando a mulher só tem filho homem, é a mulher mais rica, né? Porque os homens, né, que valem mais, as mulheres não. E ali, para a glória de Deus, eu tive 4 filhos homens. Tem 5, né? E ali, eu com 4 filhos homens, eu disse, aí me aconteceu algo, querido, eu me entristeci na obra. Eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais evangelizar, não vou mais fazer mais nada. E o que tem de gente, querido, que está ferido na obra de Deus por nada. Ele não negue Jesus e não dê Jesus por nada, não. Ele morreu numa cruz e ele vale muito mais. Jesus, ele não é uma mercadoria barata. E ali eu me lembro que eu estava com aquele menino Anthony, ele tinha feito 1 ano, eu fui para o centro comprar as coisas com o pastor Carlos e entrou uma mulher dentro do ônibus, eu não me esqueço disso nunca. Aquela mulher, ela partiu na minha direção, ela colocou o dedo na minha cara, ela disse, oi, Deus manda lhe dizer que você pediu algo ao Senhor, mas ele está lhe dizendo que ele vai tocar porque você disse que não vai fazer a obra. Porque seu compromisso não é com o homem, né? E ali eu comecei a rir, querido, porque quando Deus ele fala, o Espírito Santo de Deus testifica. Mas eu não estava rindo, não foi de zombaria, porque quando eu fico nervosa eu faço rir. E ali ela desceu, quando foi no outro dia, o pastor Carlos vinha de manhã, que ele trabalha à noite, veio outra mulher no encontro dele e falou a mesma coisa. Ali eu já fiquei com medo. Porque, querido, se tinha algo que quando Deus ele fala, ele cumpre. E foi isso que ele fez na vida de Jeremias. E ali o menino, a gente fez a festa do menino, para a glória de Deus. E quando ele formou 1 ano e 2 meses, eu me lembro, me deu uma dor no pé da barriga. Me deu uma dor que ali eu liguei para ele, você está onde? Para ele levar o outro, o Vitor. Né? O Vitor estava com os seus 7 anos para a banca. E ali, quando eu fui para o banheiro, eu peguei um bolo, eu não sabia, querido, que eu estava grávida. E ali eu parti para a maternidade e fui. E o médico falou para mim, você estava grávida, você não sabia? De 3 meses, e aí eles começam o interrogatório. Você tem quantos filhos? Eu disse, tem 4. E você não sabia que estava grávida? Aí começa a suspeita, né? Você abortou, você fez isso, aquilo, outro, mas minha gravidez é tudo problemática. E eu disse, não sabia que eu estava grávida. Eu disse, tá, na mente, né? Era outro menino. Aí ele disse, você estava grávida e era uma menina. E ali eu me lembrei o que Deus ele tinha falado usar daquela mulher. E ali, querido, eu tive que passar pelos processos de Jeová. Então, quando eu digo a você nessa noite, se levante e faça a obra. Muitas das vezes a gente quer que Deus ele faça o milagre primeiro. Muitas das vezes Deus ele quer que você se levante e faça. Ah, não, eu não vou não, porque o pastor... Agora eu pergunto a você, será que o pastor todos os dias ele vem para a igreja porque ele quer? Será que ele vem para a igreja porque ele não dá? Não, eu vou para hoje... Oi, todo dia eu vou para a igreja. Querido, tem dias que a gente tá com tanta luta. Diga assim, não é, pastor? Ninguém liga para o pastor e pergunta se o pastor está bem. Pastor, como o senhor está? Vai lá, pastor, um abraço. Oi, pastor, Deus mandou ministrar. Não vem não, irmãos. Se tem algo que eu aprendi com o pastor é para todos, mas nem todo é para um pastor. É algo que eu aprendi, o pastor é para todos, ele é para apacentar. E outra, nós estamos vivendo em um tempo que nós temos agora que pregar que é por de dentro. Que é para que o de dentro não vá lá para fora e está uma vergonha. Deus, ele não chamou um evangelho assim de facilidade. Vinha que você vai ser rico. Olha, vinha que eu vou mudar sua história. Ele disse só o quê? Que nós temos que renunciar a nós mesmos. E nós estamos vendo que as pessoas querem ficar do mesmo jeito, da mesma forma. Aí quando o pastor traz uma palavra de doutrina... Ah, não presta não, no outro dia vai nas portas. Ou então o zap, na mesma da hora, irmão, você viu? Ali não foi Deus não, o pastor está na carne. E começa aquele da semeadura e o pastor de madrugada orando, aí Deus revela, porque Deus ele revela, querido. Deus ele mostra. Aí quando é no outro dia, o pastor está triste, está angustiado. Deus, eu não vou, Senhor, pregar para aquele povo. De novo, Jesus, a mesma mensagem.
O senhor vai, levanta e vai lá pregar para o meu povo. Será que ele vem? Ele sabe que ele vai ser de novo, querido, apedrejado. Então, o que eu quero dizer a você nessa noite, tudo, querido, que sai daqui do altar, tudo que sai da palavra, não é de nós não, é do Senhor. Quando Deus ele traz você aqui na frente para você ler uma palavra, não é de você, é o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer a você nessa noite, que missões verdadeiramente possa arder no nosso coração. Que realmente nós possamos invadir. E que nós não venhamos, querido, estar ferindo uns aos outros. E ali eu pergunto para o meu filho, ele saiu daqui do estado, ele foi para outro estado lá acampar, irmã. E quando ele chegou num outro estado, ele disse que a companhia dele, ninguém podia tocar neles, era um. E ele disse que um ficou ferido. Ninguém saiu do lugar. Todo mundo só podia sair quando todos estivessem juntos. E o que nós estamos vendo é soldado deixado para trás. Ei, Deus, ele me chamou e você foi para ajudar o próximo. É levantar. Bora, irmão, levante. Você não tem tempo de pensar em desistir, não. Quando o irmão for lá com o pensamento, eu estou triste, estou angustiado, porque eu posso... Irmão, não, irmão, é para o seu bem. Bora, irmão, levante. Nós temos que prosseguir. Querido, vai chegar o tempo que a gente não vai mais anunciar a palavra do Senhor. Vai chegar o tempo que as portas vai ter que se fechar. Então nós precisamos evangelizar agora, fazer agora, porque mais tarde você vai querer fazer e não vai poder. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.